política, nós estamos aqui para falar sobre o documentário Os Irredentos, que será lançado no próximo sábado, dia 5 de setembro, em São Paulo, e depois que terá uma exibição no dia 11 de setembro, no Rio de Janeiro, certo? Nós estamos aqui com Paulo Gomes, que é um dos produtores do filme, em parceria com o Geraldo Sardinha. Paulo, boa noite. Boa noite, boa noite. Para início de conversa, a gente tem uma impressão de que aquela época, os anos de chumbo, a guerrilha, é uma época que tende a ser esquecida pela grande maioria da população, inclusive por aqueles que têm consciência da importância daquele momento, como se fosse uma guerra em que houve vencedores e derrotados, sofrimentos de ambos os lados, e que passou, deve ser esquecida, vida que segue, que não existe uma importância muito grande em ficar batendo naquele período, porque vai trazer de volta cicatrizes, feridas ainda não fechadas, e que a gente vive um outro momento de democracia. Ao mesmo tempo, existe muita gente que acredita que deva ser enfocado sim aquele momento, inclusive porque tem uma juventude grande presente aí, interessada em saber e que está na luta pela construção do Brasil que a gente deseja, que não chegou ainda. Como surgiu, quando surgiu e de que maneira surgiu a ideia de fazer esse filme e qual a importância que você vê nesse projeto? Bom, a ideia do filme Os Irredentos surgiu quando eu com o companheiro Geraldo Sardinha, camarada Geraldo Sardinha, fomos para Chapecó, lá em Santa Catarina, exibir o filme que nós também produzimos, chamado Calabouço, em várias escolas lá em Chapecó, públicas. E lá, então, em conversa com outros companheiros lá daquela região lá do sul do Brasil, baseado num livro escrito por um uruguaio, que foi também um combatente e resistente na luta contra a ditadura lá, e escreveu um livro chamado Os Irredentos. Aí, daí, nessa conversa e tal, no bate-papo, a gente então teve a ideia de fazer esse documentário, porque entendíamos que no Brasil ainda existem muitos dos que lutaram naquela época que não se renderam, que ainda continuam acreditando no sonho da transformação da sociedade brasileira, né? Dessa sociedade injusta e desumana que nós vivemos, para uma sociedade justa e fraterna em direção ao socialismo. E aí vocês partiram para resgatar quem daquele grupo grande que participou do enfrentamento à ditadura militar, que estaria vivo ainda, para gravar entrevistas com os que se dispusessem a gravá-lo. Quantas pessoas vocês ouviram? Perfeito. Nós fizemos então um levantamento de alguns companheiros. Aliás, eu gostaria de dizer o seguinte, que a ideia, a gente fazer Os Irredentos, esse documentário, ele será uma série. Esse seria o primeiro. Sim. A gente escolheu um grupo de 20 companheiros, ou melhor, 18, são 18 ao todo os entrevistados e depoentes. E no futuro pretendemos fazer mais um outro documentário sobre... Com o material já gravado, que não foi aproveitado, com novas entrevistas? Com novas entrevistas. Então a gente se reúne, aí voltamos para o Rio de Janeiro, eu voltei para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Depois eu fui a São Paulo novamente, e lá com o Geraldo Sardinha, e nós já tínhamos contato com os cineastas lá do Paraná, que são ligados ao Levante Popular da Juventude, e também a Teologia da Libertação, o movimento lá do Isso Sem Terra, e que já tem uma experiência grande nesse campo aí de documentários, e de documentando historicamente essas lutas. Aí partimos então para verificar e organizar uma lista de alguns companheiros que seriam os protagonistas, entendeu, do filme. E assim nós organizamos lá em Santa Catarina, nomes de Santa Catarina, nomes de São Paulo, da capital do interior, aqui do Rio de Janeiro,
participação também de companheiros que tiveram na luta lá na Argentina, Pablo Videla e Júlio Santucho, que foram fundadores lá e participantes do Partido Revolucionário dos Trabalhadores, ou melhor, o Exército Revolucionário do Povo. E quando é que surgiu a ideia, que ano foi isso, e quando vocês começaram as gravações? Nós começamos essa conversa que eu lhe falei anteriormente, em Santa Catarina, em 2013. Então foi rápido. 2013. O processo. Aí em 2014, mas no meados de 2014, nós nos reunimos em São Paulo, inclusive com a equipe lá que se deslocou do Paraná lá para São Paulo. Então aí nós começamos a estabelecer a programação, né, o roteiro, contatos com essas pessoas, né, que seriam, prestariam o depoimento, e fizemos então de meados de 2014 até agora, que finalmente concluímos a edição, né? A edição. E quanto tempo de filme tem? 1 hora e 30 minutos, 1 hora e 20 minutos. Basicamente depoimentos. Basicamente depoimentos, mas também com fotos, permeada de fotos, de falas, enfim, depoimentos, basicamente depoimentos. E o que você diria assim para os críticos que afirmam que não se deve mexer naquelas feridas, porque, como a gente está vendo, a sociedade hoje nas redes sociais particularmente, um ódio, um crescimento de um racha nacional que, a meu ver, é uma coisa perigosa, né? Você vê agora esse advogado de Brasília que está conclamando a população a dia 7 ir para Brasília, e se a Dilma não renunciar, não fugir ou não se matar, eles vão matar e vão arrancar a cabeça dela com uma foice e um martelo e pendurar num poste de cabeça para baixo, um negócio simples. E hoje ele publicou mais um vídeo fazendo um gesto assim, né, dizendo que a coisa está valendo, né? E aí a Polícia Federal, o Ministro da Justiça falou que a Polícia Federal investigar esse cara, tem que dar tardiamente, porque foi na semana passada isso. O governo está demorando a reagir. Mas o que eu quero dizer? Há um acirramento de ânimos, como se houvesse dois Brasis, né? Um mais conservador e outro mais esquerdista, e mexer nesse vespeiro década de 60, 70, com tantas mortes e tortura e tudo mais, que seria coisa do passado, o Brasil é um outro Brasil, aquilo ficou lá para trás, como ficou o Getúlio e tudo, não seria bom. O que você tem a dizer para as pessoas? Olha, o que eu penso é o seguinte: eu acho que nós temos que contar a história, nós temos que destacar e reconhecer e mostrar, através desse trabalho de documentários, de livros, de palestras, em tudo, fazer um relato daqueles acontecimentos, daqueles combates e batalhas que foram travadas. A luta não era só contra a derrubada da ditadura, era também em direção a uma sociedade socialista. Então, o que ocorre é o seguinte: nós podemos contar a nossa história. E estamos contando a história. Eles, os torturadores, os ditadores, os opressores, não podem contar a história. Eles têm vergonha disso, perante os seus familiares, os seus amigos e os seus vizinhos. Eu até recentemente estava num restaurante, lhe contando aqui a título ilustrativo, e conversávamos sobre esses assuntos, dessas lutas na década de 60, e tinha na mesa ao lado um militar, né? Eu estava com a família, e ele entrou na conversa, começamos a conversar, e eu disse para ele: olha, nós podemos contar nossa história de uma forma transparente e dizer o que fizemos, que lutamos e por que lutamos. Vocês podem contar a história de vocês? Que torturaram, que mataram, que desapareceram. Então ele até ficou meio assim, né, impactado. Então eu acho que nós temos que irmos na nossa caminhada. Eu acho que essa luta não é utópica, ela é possível. Mas a utopia também, nós acreditamos nisso, como dizia Galeano, né? O que é a utopia? Ele comparou como você andando numa estrada, você olha o horizonte, e quanto mais você anda, você pensa que está chegando e está se distanciando lá do infinito.
Aí ele diz, o Galeano, que escreveu As Vias Abertas da América Latina, a gente não vai chegar lá, no infinito, mas a utopia serve para caminharmos. Vamos caminhando. Já que falou em utopia, esse grupo até tem filhos, né? Um deles é muito vinculado ao Levante, né? Movimento União da Juventude. Levante Popular da Juventude. É um pessoal muito engajado, pelo que eu percebi, né? E você acha que um filme, que inclusive 3 deles parece que são diretores do filme, né? São diretores. Diretores do filme. Então eles são envolvidos diretamente. Diretamente. Eles acreditam que esse... E participam do Levante diretamente também. São militantes lá do Paraná. Perguntas, então. Vocês e eles em particular acreditam que esse tipo de depoimento, com a ideologia que está subjacente a eles, pode de alguma forma despertar nos jovens de hoje e aumentar o número desses integrantes do Levante, no sentido de se mobilizarem, participarem mais, e que tipo de postura você acredita que seja a postura necessária para se chegar ao Brasil que se deseja, um Brasil democrático e que tenha oportunidades, se não completamente iguais, mais democráticas para todos os brasileiros? Não, o objetivo basicamente é esse, primeiro, nós queremos demonstrar que nós não aderimos ao sistema, nós não nos rendemos, nós continuamos acreditando naqueles sonhos e nos ideais que nos mobilizaram e nos levaram a lutar naquela época, na época que vivíamos aqui uma ditadura violenta. Isso. Em segundo lugar, transmitir às novas gerações, aos jovens, e cabe a eles o papel histórico de levar adiante essas lutas. Então, a gente tem absoluta convicção de que isso poderá servir a juventude, conhecendo a história desses lutadores do povo, como é que foi, o que aconteceu. A gente não quer que isso caia no ostracismo, no esquecimento. Como você falou anteriormente, quer dizer, foi uma guerra particular, de um lado o movimento popular democrático, de outro a ditadura, a repressão. Quer dizer, a impressão que tinha que era isso, não era nada disso. Eu acho que e nem era uma luta de gerações, de jovens contra velhos, era uma luta de oprimidos contra opressores, assim como continua ainda hoje. Aí você acredita que seria por uma via política ou uma via revolucionária nos moldes do movimento de guerrilha da década de 60? Olha, é uma pergunta difícil, a sua pergunta ao projeto, eu acho, né? A sua pergunta é difícil e eu tenho certeza que também não tem nenhum caráter assim, mais provocativo, não. Porque tratando-se de você, que eu sei que é um jornalista sério, correto, ético, e como é o Conexão... Porque certamente o público vai ter... Não, perfeito. Pergunta, né? Não, mas muito oportuna. Eu acredito que hoje os inimigos que tínhamos naquela época, a meu ver, esses inimigos ainda existem hoje. Quer dizer, quem era o inimigo naquela época? O inimigo principal naquela época era o capital financeiro internacional, monopolista, liderado pelos Estados Unidos. E ainda hoje os Estados Unidos têm uma influência grande aqui no nosso país. Então, nós não temos hoje, vivemos realmente um Estado de Direito em que as liberdades democráticas, mesmo burguesas, elas funcionam, as instituições estão funcionando normalmente no nosso país. Então, não teríamos hoje condições de deflagrar uma luta armada, né, uma resistência armada. Em primeiro lugar, não há uma ditadura direta, né? Quer dizer, não há. É um governo eleito democraticamente naquela época. Todos aqueles generais que governaram o país naquela época, nenhum foi eleito pelo povo. Eles tomaram o poder pelas armas, pela violência. Então... Estavam à frente da tortura, da censura. Da tortura, de tudo. Então, hoje nós não temos. Eu acho que você tem que lutar, mas continuar lutando por todos os meios possíveis. Seja o trabalho numa favela, seja o trabalho na universidade, seja o trabalho numa fábrica, no sindicato, um trabalho de mobilização e de conscientização. E de indignação levada às ruas. E de indignação, como aconteceram aquelas belíssimas manifestações, aquelas jornadas de julho de 2013. Então, mas nós acreditamos hoje no processo, agora não descartamos
a possibilidade que, se eles partissem para medidas golpistas, medidas de violência contra o governo legitimamente eleito, o povo poderia responder essa violência, poderiam surgir grupos aí para resistir, né? Mas a luta continua por outros meios. Inclusive pelo cinema, né? Pelo cinema. Para encerrar, a programação começa no dia 5 em São Paulo, a gente está divulgando a reportagem, né? E dia 11 no Rio de Janeiro. Depois disso, vocês imaginam chegar no circuito? Sim. Eu queria até aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte: no dia 9 de setembro, na próxima semana, às 10 horas da manhã, vai ter um ato lá no CEDIM, que é o Centro da Mulher, que na Rua Camerino, com uma advogada que vem para o evento, Mercedes Stasi, é uma advogada especializada em direitos humanos. Vai ser lá no dia 9, quarta-feira, às 10 horas da manhã. E às 18 horas, no mesmo dia 9 de setembro, na Câmara de Vereadores, sim, no auditório, vai ter uma palestra dessa advogada argentina e de dois companheiros que vão vir também para o evento, que são também irredentos, entrevistados, okay, que é o Pablo Videla e o Júlio Santucho. E estão vindo para o evento em São Paulo e no Rio? E no Rio. E no dia 5, nós estamos fazendo ele lá no Memorial da Resistência, que é o memorial lá em São Paulo, que era a sede da antiga prisão política, sim, e que atualmente é o memorial, né? No dia 5 de setembro, no próximo sábado, às 14 horas. E no Rio de Janeiro, no dia 11, sexta-feira, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, lá na Marechal Câmara, 350, nós estamos lançando ele. Tá, e já há programação para lançamentos na Bahia, lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, aqui em a UERJ quer passar, já até me procurou hoje um dirigente de um diretório acadêmico de uma faculdade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu almocei com ele hoje, que já solicitando uma exibição dos irredentos lá na UERJ, aqui do Rio de Janeiro. Tá ótimo. Paulo, então desejo sucesso em todas essas pré-estreias, no circuito cinematográfico e depois na TV a cabo e tudo mais. Sim, nós pretendemos, você perguntou rapidamente, nós pretendemos, e será sem dúvida exibido aí na TV, aí já uma programação. Para a TV comunitária, Canal 6 da NET, já está programado passar mesmo, já tem aí, logo do dia 13, 14. E depois o Canal Brasil também, né? A gente já tem aí uma expectativa também no Curta, Canal 56 da NET. Aproveitando, por último, aqui a oportunidade, na Conexão Jornalista, né, a convidar a todos que estejam nos ouvindo neste momento a comparecer, estarem presentes para ver esse belíssimo documentário, que é um resgate histórico das lutas do povo brasileiro, no dia 11, lá na UAB, aqui no Castelo, na Marechal Câmara 350. Tá, muito obrigado. Nós que agradecemos, Paulo. Sucesso. Obrigadão. Valeu, amigo.